Capítulo 5, o Chico já falou Mateus a capítulo gente 5. que o Sermão da Montanha é o maior sermão já pregado na face da terra, que não foi pregado meramente por um homem, mas por um homem Deus, Jesus de Nazaré. Esse é um dos sermões mais belos, é o sermão mais confrontador. Quem estava prestando atenção na primeira fala do Mochico, quando a gente veio para a Galileia, né? Lembra que ele disse que havia um grande opositor, e esse grande opositor foi Jesus. Não a lei, não a palavra, mas uma interpretação da lei, uma interpretação da palavra. E uma das coisas mais interessantes quando a gente lê o Sermão da Montanha é que a gente dá muita atenção, por exemplo, para as bem-aventuranças, dá atenção àquelas passagens chaves, não é? Como, por exemplo, sal da terra, luz do mundo. A gente dá atenção a trechos tão bonitos com relação à nossa própria existência, né? Não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber e vestir. Não é a vida mais importante do que todas as coisas. E aí ele dá os exemplos do cotidiano. Observem as aves dos céus. Elas não se preocupam em fazer uma poupança. Contudo, vosso Pai Celeste dá tudo o que elas precisam. Observe os lírios do campo, veja como eles crescem. Até o saco de lixo não provê, né? Até o saco de lixo para alguns irmãos aqui, desprovidos de vestimenta adequada para um dia de chuva como esse. Né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Falando da ansiedade, a gente vê ele corrigindo interpretações equivocadas da lei. Mas a gente esquece a abertura e o desfecho do Sermão da Montanha, muitas vezes, que é o que torna o sermão a coisa mais linda desse planeta. Os primeiros e os últimos versículos. E são sobre eles que eu queria meditar com vocês, nesse lugar que representa esse espaço, esse lugar que conta uma história, lembra? Os lugares têm histórias e eles contam histórias. E uma das histórias que esse lugar conta está aqui no versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: ao ver as multidões, consegue ver as multidões? Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Consegue ver Jesus subindo ao monte? Ele se assentou. Tem alguma coisa acontecendo, falando, sendo dita? Não, é só gesto, é só ação. O Sermão da Montanha começa em silêncio. Um silêncio eloquente, o suficiente para fazer a gente meditar nessa manhã como é que a gente para ouvir a palavra de Deus. A multidão está ali, Jesus sobe ao monte e ele se senta. Consegue ver o que acontece logo na sequência? E os seus discípulos se aproximam dele. Está vendo agora os discípulos se aproximando? De onde saem esses discípulos? Das multidões. Então imagina as multidões. Jesus sai delas, se assenta, e aí Jesus olha para aquela multidão e de repente de dentro da multidão saem seus discípulos. Consegue enxergar isso? E aí, quando os discípulos se aproximam de Jesus, começa o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha não começa enquanto Jesus não se senta e enquanto os discípulos não saem da multidão. Esse sermão não foi um sermão pregado para as multidões. Esse sermão foi pregado para aqueles que, saindo da multidão, se sentaram junto de Jesus. Você percebe isso? Então, ele passou a ensiná-los. A quem Jesus está ensinando? Os discípulos. Ele está ensinando aos seus discípulos, pregando aos seus discípulos. Olha que coisa fantástica. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que se as multidões têm a oportunidade de ouvir Jesus falar, não é quando Jesus se dirige às multidões para falar às multidões, mas quando os discípulos
que saem das multidões, se aproximam de Jesus para ouvi-lo falar a eles. Se há um momento em que a multidão escuta o ensino de autoridade de Jesus, é quando ele se dirige aos seus discípulos. Há vários círculos de seguidores de Jesus. As multidões, elas também seguem Jesus, mas seguem Jesus de um jeito. Elas seguem Jesus de um jeito que não é tão comprometido. Elas às vezes seguem a Jesus porque tem talvez pão, tem peixe, tem cura, tem milagre. Tem alguma coisa que ele fala quando ele fala para os seus que mexe com elas, mas elas não querem dar o próximo passo, elas não querem sair do contexto das multidões. O contexto da multidão é o contexto do anonimato. Multidão é o lugar onde a individualidade se perde. Os indivíduos perdem seus nomes. Eles não são chamados mais por seus nomes, eles estão no meio da massa, estão no meio da multidão. Mas existe um outro círculo de discípulos, que são aqueles que saem da multidão e começam a seguir a Jesus. Existe mais um círculo, que é o círculo dos 12. E alguns ainda dizem que pode ter círculos ainda menores, com aqueles que chegam até a encostar o ouvido no peito de Jesus. Ou seja, existem uma espécie de aproximação que vai das multidões até Jesus. Nas multidões, não há o mesmo compromisso que há entre aqueles que estão mais perto de Jesus. Em outras palavras, quanto mais perto você está de Jesus, você fica mais perto de ouvir o que ele tem para dizer. Mas também, o que ele diz, quando diz a você, te compromete. Não tem como você ouvir a palavra de Jesus no discipulado de Jesus e esse discipulado não te comprometer. Vão chegar no final da vida de Jesus e perguntar: ei, eu vi você com ele. Mas não vai perguntar isso para a multidão. Quem que vai chegar para a multidão? Eu vi vocês todos lá com Jesus. Não. Vai perguntar para aquele que está bem perto, aquele que está todo dia. Ó, eu vi você, você fala igual a ele, você tem o jeito dele. Não, eu vi você ontem lá com ele. Entende? Existe uma relação de proximidade. E essa proximidade é a proximidade que leva Jesus a entregar àqueles que abandonam o esconderijo descompromissado de uma multidão que não tem rosto, para ter um rosto com Jesus, para viver com Jesus, para ouvir seus ensinos. O que é curioso? Por que a gente diz que as multidões são beneficiadas quando Jesus fala aos seus discípulos? E quando a gente chega no final do sermão, lá no capítulo 7, versículo 28 e 29, diz assim a palavra de Deus: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam sendo ditas aos seus discípulos. Veja, as multidões estavam maravilhadas com a sua sã doutrina. Hoje, talvez, a gente tenha muita gente evangélica, admirada com as palavras de Jesus, admiradas com o ensino do Evangelho, admiradas com o que a palavra de Deus oferece em termos de direção para a vida. A admiração não te compromete. A admiração, achar bonita a palavra de Deus, achar bonita a Terra Santa, achar bonito o que Jesus fez, achar bonito as palavras de Jesus, achar coesa, lógica, faz muito sentido a doutrina.